Vamos falar agora sobre o Ministério Público Federal, que pediu para que o doleiro Dario Messer seja solto. É a apuração de Leandro Rezende, ele que está no Rio de Janeiro e tem mais detalhes para a gente. Então, conta todos os detalhes dessa apuração. Leandro, o que você destaca? Boa tarde. Boa tarde, Carol, Daniela, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Um pouco esdrúxulo, né, esse pedido do Ministério Público Federal para a soltura do doleiro dos doleiros, logo depois, né, de ter celebrado aí um acordo de colaboração premiada bilionário com ele. E aí fomos eu e a nossa produtora aqui, a Tayana Araújo, para tentar entender por que o Ministério Público Federal quer a soltura de Dario Messer agora. E esse recurso que foi apresentado pelos procuradores é pelo seguinte: Dario Messer está cumprindo prisão domiciliar e pelo acordo de colaboração que ele celebrou, ele vai ficar com alguma medida restritiva de liberdade por 18 anos. Pela nossa lei, quando você cumpre 1/6 da pena com um bom comportamento, pela nossa lei você pode progredir de regime. E aí o Dario Messer, ele está em casa, os procuradores do Ministério Público Federal querem que ele fique pelo menos 3 anos preso numa cadeia. Ele já esteve preso numa cadeia. Então, para evitar que ele cumpra esse 1/6 da pena em casa, os procuradores querem que ele seja solto e aí teriam algumas medidas como uso de tornozeleira eletrônica, apreensão do passaporte, outras medidas cautelares para evitar que ele cumpra essa parte da prisão já em regime domiciliar. Seria um benefício que, pela pandemia de coronavírus, o Dario Messer seria beneficiado sem merecer, né, esse benefício. Então, por isso que os procuradores querem que ele seja solto agora, com essas medidas restritivas, e só depois que passar a pandemia de coronavírus, que a gente não sabe quando vai passar, tomara que logo, e aí ele iria cumprir o regime fechado de acordo com os termos que ele celebrou lá no acordo de colaboração premiada dele. História um pouco confusa, mas deu para entender mais ou menos, né? Sim, vamos só colocar aqui, Leandro, sempre muito bom, boa tarde, agora eu falando aqui com você. Eu tenho também informações sobre esse assunto e trago, assim, alguns esclarecimentos que estão sendo feitos pelo pessoal da Força Tarefa para tentar deixar aí, não parecer que estão dando digamos assim, um alívio, né? Primeiro, a Dario Messer está em prisão domiciliar não por decisão ou pedido da Força Tarefa, mas por decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E essa prisão domiciliar, o grande cerne do argumento, digamos assim, é que ela pode começar a ser computada como cumprimento de pena. E Dario Messer, no acordo já firmado com os procuradores, eles querem, aí, como bem ressaltou o nosso grande Leandro, que ele cumpra um período de pena mesmo no presídio. Então, pedem que se substitua as cautelares para que depois ele não possa usar esse período que está em prisão domiciliar, inclusive anterior à assinatura do acordo de delação premiada, para aliviar a cana, falando português bem claro, que está prevista no acordo dele com o Ministério Público Federal. Então, o que eles dizem é o seguinte: tira da prisão domiciliar que foi dada pelo STJ, coloca uma medida cautelar, como uma tornozeleira, por exemplo, porque quando transitar em julgado, as ações que ele tem são várias e ele, como delator, tem pouquíssimas possibilidades de recurso, porque você assina ali os acordos, você confessa os crimes, né? Você passa a cumprir a pena de acordo com o que está estabelecido na sua tratativa de delação premiada. É isso que eles estão argumentando aqui, porque, na verdade, parece que nesse momento dá um alívio, mas é para garantir que ele passe algum tempo na prisão, como prevê o acordo de delação premiada, porque, sim, contabiliza para ali a progressão do regime esses dias que ele está em casa por determinação do STJ. Certo, Leandro? Exatamente isso, Daniela, complementando essas informações que você me complementou, só as medidas cautelares todas, né, que o Ministério Público Federal está sugerindo, além da apreensão de passaporte, o MPF também quer que ele não viaje sem autorização da Justiça, que ele use tornozeleira eletrônica, não fique mais de 24 horas fora de casa e também fique em recolhimento noturno entre as 8 da noite e as
6 horas da manhã. São essas medidas aí que o Ministério Público Federal quer para justamente, né, que ele cumpra uma parte dessa longa pena dele, né, são 18 anos no máximo que ele vai cumprir, é bastante longo, mas para que ele cumpra um pouco disso realmente na cadeia. Por isso que é estranho, né, a gente ver, pô, os caras acabaram de fechar o acordo, mas não, tem todas essas pontuações aí que a gente trouxe que deixa bem claro o porquê disso. Ou seja, expectativa então para que Dario Messer passe um período na prisão mesmo, como esclareceu Daniela Lima, Leandro Rezende, a apuração aqui no CNN 360. Leandro volta já com mais bastidor aqui pra gente.